Deixa eu perguntar pra você. Os lobos não sobem em árvore. Os lobos são caninos. Eles não sobem em pau, não sobem em árvore. E eles pegam as galinhas em cima do puleiro. Pois é. Se você, assim como eu, tinha ou tem curiosidade para saber como é que os lobos faz para pegar a galinha em cima do pau, em cima do puleiro, sendo que eles não sobem no puleiro, você vai saber agora. E você vai saber, não é só essa astúcia do lobo, não. Você vai saber outras também. Por exemplo, por que uma espingarda, se você der um tiro num lobo com a espingarda e matar o lobo, nunca mais aquela espingarda vai prestar. Não tem cristão nesse mundo. Não tem profissional armeiro nesse mundo que faz aquela arma prestar se ela tivesse sido usada para matar um lobo. Pois é. É esse o caso que eu vou contar para vocês hoje. Eu sempre gosto de contar casos de lobo. Eu sou um admirador. Eu sempre estou assuntando, estudando coisas sobre lobo. Fui criado na roça, no meio dos lobos. E eu adoro falar de lobo, porque é um bicho muito sabido, mandingueiro, cheio de artimanha. E o lobo tem sim forças ocultas inexplicáveis, pelo menos por enquanto, não é mesmo? Pois é, você tá no canal Pedrão Bocó Causos Caipiras. Se você nunca andou por aqui no nosso terreiro, seja muito bem-vindo. E se você gostar, você dá um joinha, espalha para seus parentes, para seus amigos, e você pode até se inscrever no canal, que eu vou ficar muito satisfeito. Eu tô aproximando aí dos 20 mil inscritos, e com a sua ajuda e a ajuda de Deus, se Deus quiser, quando chegar janeiro, nós vamos fechar os 20 mil inscritos. Se inscreva aí no nosso canal, manda para seus amigos e pede para eles se inscrever no nosso canal se vocês gostaram de uma prosa assim caipira, um caos caipira no pé do fogo, para não deixar a nossa cultura caipira cair, não é mesmo? Às vezes nós vai num galope, às vezes nós vai num trote, às vezes nós vai marchando, esquipando, mas nós, tá sempre caminhando. Tanto é que estamos chegando aí devagarinho, a passos lentos, mas firmeza, os 20 mil inscritos. Pois bem, os lobos são caninos, né? Eles não sobem em pau, não sobem em árvore, mas eles pegam a galinha em cima do puleiro. Como é que eles fazem para pegar as galinhas em cima do puleiro? Pois é muito simples. Por isso que eu falo que os lobos, eles têm lá suas forças ocultas. Os lobos mandingueiro, os lobos cheio de mania, não é mesmo? Pois então, o que os lobos fazem? Eles chegam embaixo do puleiro, viram o toba pra cima e dão um peido. Quando eles dão o peido pra cima debaixo do puleiro, que eles têm uma boa visão noturna, eles escolhem mais ou menos onde é que tá o galo, a galinha mais gorda, a galinha maior. Eles chegam e soltam um pum pra cima debaixo do puleiro. Aquela caatinga só, porque ele come só carne, então ele come lobeira também, alguma fruta, mas o prato principal dele é carne, então o peito dele é ardido. Ele dá aquele peito lá, bate na venta da galinha, no nariz do galo ou da galinha, e cai no chão 2, 3, ele escolhe o melhor, pega e cai fora. Isso não é prova científica, mas é prova mais que científica, porque nós que foi criado na roça estamos cansados de ver isso, né? Escuta as galinhas caindo do puleiro à noite, aí você vai lá, caiu 2, 3, no outro dia você vai ver, tá fartando uma. E o lobo não sobe na árvore, não sobe no pau, né? Ele é igual um cachorro. Então ele faz essa astúcia e muita gente já viu. Ele chega debaixo do puleiro das galinhas e fica olhando, somente nas noites de lua clara. De repente ele vira a bunda e espicha a perninha, daí a pouco as galinhas começam a cair, ele escolhe a melhor, vai a pior. Cai fora no mato. É assim que o lobo pega a galinha no puleiro. Todo mundo que é da roça, do interior, do agro, da fazenda, sabe que o lobo adora uma carne de galinha, né? E toda fazenda, todo lugar que cria galinha, o lobo já foi no puleiro e pegou. E dessa maneira, dá um peido, derruba a galinha e pega e, manda pro bucho.
Agora, quando eu falei pra você que a espingarda que mata lobo não presta mais. Exatamente. Essa história foi do meu tempo de roça, não é que veio dos antigos, dos meus avôs, bisavôs, não. Eles contavam histórias parecidas com essa. Mas essa eu conheci o homem, conheci até a própria espingarda. Lá perto de onde nós morávamos, eu era menino. Tinha um tal de Veiquim, chamava Joaquim, certamente chamava Veiquim. Um velhinho fazendeiro assim, meia pataca, ignorante, valente. Era meio caçador, sempre tinha arma boa. Ele tinha uma cartucheira 28 que era de estima, ele chamava 28 Boito do Pinguela Amarelo. Uma espingarda que disse que era do tempo do pai dele, veio do avô dele e nunca tinha lencado, nunca falhou um tiro. Só se o cartucho tivesse molhado. Ele disse que ficava sentado no meio do caminho, esperava a onça chegar na distância de tiro, sem aumentar nem a respiração, na tranquilidade que ele tinha, na confiança naquela 28. Era bater e derrubar. Pois bem, um lobo começou a pegar a galinha lá. Começou não, sempre pegava, né? Mas aí ele mudou o puleiro para mais perto da porta, cortou um pau-terra que tinha pro lado de lá, assim que as galinhas dormiam, botou uma escada num pé de manga que tinha pertinho da cerca do curral assim, e aí as galinhas foi tão genésicas, elas foram dormir tudo naquele pé de manga. Aquele mundo velho de galinha, mais de 50, 80, 100 galinhas, sei lá, dormindo naquele pé de manga velho, grosso, antigo. Topado de galinha lá de noite, dormia tudo lá em cima. Ele botou uma escadinha para subir na primeira forquinha. E de quando em quando, madrugada, ele escutava aquele barulho. Galinha caindo. Aí ele ia, geralmente tinha os galos de estímulo, os galos reprodutor, tava fartando um galo. Aí ele via de novo, apesar de ser muita galinha, mas ele notava que falava com a mulher, ó, vamos comer aquele frango assim, assado domingo que vai vir uma visita. Frango grande, reforçado, ou aquele galo que já tá ficando velho, ou aquela galinha velha, tá com o ovário baixo. De repente não tava aquela. É o lobo que pega. E ele já sabia disso, que o lobo chegava debaixo da árvore, dava um peito, derrubava a galinha e comia. E ele disse, eu vou pegar esse marvado. Mas ele sabia. Ele disse, pessoal, tem uma conversa aí, uma prosa aqui, espingarda que mata lobo não presta mais. Essa minha aí pode matar 1000 lobos. Isso aí nunca falhou. Uma espingarda que tem mais de 150 anos na nossa mão. Matar um lobo vai falhar? Claro que não vai. Deixa ele comigo. Botou um cartucho bom na espingarda, a lanterna boa, escorou bem no pé da janela. Assim, o puleiro era de frente à janela do quarto dele. E esses velhos mais antigos, sono leve, dorme pouco, né? Deita cedo. O lobo gosta de vir de madrugada, nas noites de lua. Eu pego esse marvado. Aí ele tá lá, madrugadinha, acordado. De repente escutou as galinhas. Cocococó, cocococó, cocococó. O lobo tá chegando, quer ver? Ele foi lá pra janela e assuntou. O lobo lá de baixo, aquele butelo olhando. Ele falou, até vou ver como é que ele faz pra peidar mesmo nas galinhas. O lobo olhou, rodeou. De repente o lobo levantou a perna assim, que ia dar o peito. Ó, que ele levantou a perninha, ele levou a 28, bem no vazio dele aqui, ó. E rapou fogo, bom. O lobo deu aquele pinote pra cima e deu um urro. Só que o tiro não pegou bem no lugar que ele queria. Ele queria que pegasse aqui no vazio, na boca do estampo aqui, pra sair arrebentando o coração com tudo pro outro lado. Como o lobo tinha levantado a perna assim pra peidar, acabou pegando na pá traseira e na coluna. Ele deu aquele pinote pra cima e bateu no chão de novo e já bateu prancheada a parte traseira. Aí ele ficou caminhando só com as mãos e já arrastando a bunda e gritando e tentando correr. Ele botou outro cartucho na espingarda e saiu atrás dele correndo, que ele tinha que passar na cerca do quintal. Aí ele chegou na cerca, não deu conta de passar. Ele levou a espingarda na cabeça dele, puxou lepo. Ah, não acredito. Essa espingarda nunca lencou. Puxou de novo, lepo. Jogou aquele cartucho fora, botou outro lepo. Botou uns 5 cartuchos. Todos os 5 lencou. Ele pegou um pedaço de pau e acabou de matar o lobo no cacete.
Aí matou o lobo, tirou o couro do lobo, deixou secar, esticou, botou lá na parede para contar a vantagem. E preocupado com o negócio da espingarda. Falou, não, essa espingarda nunca lencou. Aí mais cedo ele foi lá, pegou os cartuchos que tava tudo batido, ele viu, né, o negócio da espingarda, pegou bem no centro do cartucho, pegou direitinho, bateu direitinho e nada. Ele pegou os cartuchos um por um, foi botando na espingarda e levando pra cima. Pou! Pou! Todos os 5 ou 6 cartuchos que ele tinha negado fogo no lobo, o tiro saiu. Ah, não, isso é porque tava frio, alguma coisa. Espingarda minha não lenca, não. Essa boita aqui do pinguelo amarelo não lenca de jeito nenhum. Beleza. Passou uns dias, ele contando a vantagem, que matou o lobo, que esse negócio de que o lobo dá o peido é verdade, mas que matar lobo com a espingarda não atrapalha a espingarda, que a espingarda dele lencou só na hora, porque deve estar fria, alguma coisa. Pois bem, ele foi esperar umas cutinhas no mandiocal lá de tarde. Ao que as cutias chegou, ele levou a espingarda na cutia, lepo. Botou mais uns 3 cartuchos, lepo. O tiro não saiu de jeito nenhum. Ele chegou em casa, botou os cartuchos, puxou, o tiro saiu de novo. Aí ele já começou a ficar cismado. Falou, não, esse trem não tá certo. Aí tinha um homem lá, consertava espingarda, um armeiro daqueles de roça, que na roça tem aqueles caboclos astuciosos, sabido, com as ferramentinhas. Ele chamava Miguel Sapim. Ele chamava ele Miguel Sapim, que era um homem baixinho assim, da cara branca, cheio daquelas pintinhas brancas na cara, parecia aquele sapim que dava na boca de bezerro. Aí chamava ele Miguel Sapim, consertador de espingarda, de revólver, essas coisas. Daquele jeito da roça, sem muito recurso, mas ele levou a espingarda, lá esse Miguel Sapim mexia. Ele não contou pro Miguel Sapim negócio do lobo, não. Miguel Sapim examinou a espingarda, reajustou, apertou, mexeu, ajeitou. Deram lá uns 10 tiros com essa espingarda e ela não falhou um. Miguel Sapim falou, não, isso aqui não... Eu conheço essa espingarda desde o tempo do seu pai. Essa espingarda aqui não nega fogo de jeito nenhum. Pois é, ela negou. Não, você errou no jeito de carregar o cartucho, alguma coisa você errou. Essa espingarda não nega fogo, não. Foi embora com a espingarda para casa. Passou uns dias, foi esperar a cutia de novo. Chegou lá, cutia chegou, levou a espingarda, lepo. Levou de novo, lepo. Nada, de nada. Aí ele falou, realmente, não, a espingarda que mata lobo não presta mesmo, não. Essa espingarda nunca negou e não adianta. Não adianta que não vai prestar. Mas ele voltou lá no Miguel Sapim de novo e contou pra ele. Falou, a espingarda não prestou. Mas eu atiro num bicho, ela não prega. Tem hora que ela dá tiro, tem hora que não dá. Mas no bicho ela não saiu mais tiro. Aí contou, falou, não, então acabou, meu amigo. Acabou. Eu nem vou pôr a mão mais nessa espingarda sua. Isso é uma coisa que você sabe, os mais velhos tudo sabem disso. A arma que mata lobo, ela não presta mais. A arma que mata um lobo, ela não é mais uma arma de confiança para você botar ela na cacunda e sair, não. E você, como um homem honesto, você não vai vender essa espingarda, apesar que ela vale um bom dinheiro. Essa espingarda, do jeito que tá aí, você troca ela numa junta de boi de carro, você troca ela em 2 vacas paridas boas. Mas você não pode fazer isso, você tem que jogar isso fora. Ou levar num cara que conhece de forças ocultas, um benzedor, um mandingueiro, um macumbeiro, alguma coisa, ou um rezador, alguma pessoa que tenha a força maior do que a astúcia do lobo para benzer ela para você. Mas o certo mesmo é que você tem que jogar isso fora, isso não presta mais não. Pois o velho voltou para casa, fez uma fogueira, jogou a espingarda dentro, depois tirou só o cano dela e enfiou lá na parede, em cima do couro do lobo. Todo mundo que chegava, ele contava a história. Tá aí, ó. Matei um lobo com essa espingarda, que o cano tá aí pra vocês verem, ó. Nunca mais ela prestou, nunca mais foi uma arma de confiança. Isso é um caso que todo mundo na roça, do interior, sabe disso. Tanto é que na minha região, quando a pessoa é preguiçosa, tratante, fala que vai trabalhar para você e não vai, aquela pessoa que vai lá, pega 1 quilo de toicinho, 1 quilo de linguiça para pagar com um dia de serviço, na outra semana aí ele não vai, eles chamam de espingarda de matar lobo. Ah, não. Aquele fulano, aquilo é igual a espingarda de matar lobo, moça, aquilo não é de confiança, não. Aí aquele outro,
Mulher que é meio treteira, tem os olhos meio limpos, o pessoal desconfia dela, o pessoal... A mulher do fulano é igual a espingarda que atirou em lobo, aquilo não é de confiança, não. Isso é um ditado lá da roça que te prova que a espingarda que matou um lobo não presta. Se você for comprar a espingarda de uma pessoa, na roça, no interior, você conversa com ele, brinca com ele, como meu avô ensinou pra nós. Aí você fala com ele, pois é, rapaz, eu tenho uma espingardinha lá em casa mais fina e já matei uns 4 lobos com ela. Ô, espingardinha boa. Aí se o vendedor falar, essa minha também já matei lobo, aí você já não faz o negócio. Você sabe que ela não presta. Espingarda que mata lobo, perde a serventia e você pode perder a confiança nela, porque senão uma hora a onça vem, você leva ela e ela não sai o tiro e a onça te pega. Gente ruim e espingarda que matou lobo, você não pode confiar, já dizia vovô. Pois é, ó, pra você ter uma ideia, o lobo é bicho tão astuto, tão sabido, que eu vou contar pra você aqui um detalhe interessante de um lobo do tempo que os animais conversavam. Eu até já contei esse caso aqui no meu canal. Aí você já deve estar pensando, não, vai começar a mentir que os animais nunca conversou. Não. Os animais conversam e comunicam até hoje. A única coisa que mudou foi que os animais falavam a língua de nós humanos, ou seja, os humanos e os animais falavam a mesma língua. Isso está provado na Bíblia. Eu não tenho conhecimento bíblico, teológico, não tenho nenhuma formatura teológica, mas eu sei muito bem que a cobra conversou com Eva, a mulher de Adão. E isso prova que os animais tinham a mesma linguagem de nós humanos, nós tudo falávamos a mesma língua. Mas quando a cobra conversou com Eva e levou ela para o rumo errado, aí Deus mudou a linguagem. Os animais todos se comunicam, todos conversam na linguagem deles, só que nós humanos não entendemos mais, porque Deus não deixou. Depois daquilo que a serpente não é de Deus, é uma criação do demônio, ela conversava, aí Deus falou, não, então os animais vão ter o jeito de comunicar deles, a linguagem deles, e os humanos vão ter a linguagem deles. Aí nesse tempo que os animais conversavam, que eles conversam até hoje, o que aconteceu para você saber o que é a astúcia de um velho lobo? Ó, o lobo, eu gosto do lobo pelo seguinte, ó. O lobo, ele não namora com a filha, pai e mãe não cruza, irmão não cruza. O lobo, ele só namora uma loba, ou a loba um lobo só. Um casal de lobo, quando um morre, o outro fica solteiro até morrer sem namorar, sem cruzar com o outro lobo. Os lobos, todos os lobos mais velhos, ajudam a educar e ensinar os filhotes dos outros lobos a caçar, a se defender. Os lobos, quando eles saem num grupo que chama alcateia, o grupo de lobo, aquele mundo velho de lobo andando, eles botam os lobos mais velhos na frente, que é para todo mundo acompanhar os passos dos mais velhos, dos lobos mais idosos, para que o grupo, a alcateia, vai tudo junto. Um lobo velho, quando ele vê que vai morrer, quando ele vê que está doente, os outros pegam as caças e trazem para ele. Ele fica numa sombra, numa caverna ali escondido, e os outros lobos pegam a caça, traz para ele, vai lá no rio, enche a boca d'água, vem com a boca d'água e põe na boca dele, igual o cachorro faz com os filhotes. O lobo é realmente danado. Pois bem, ó, nesse tempo que os animais conversavam, conversa até hoje. Se uma revolução dessa acontecer hoje, se o lobo estiver no meio, vai acontecer da mesma coisa. É por isso que às vezes você tem que ser ovelha, às vezes você tem que ser lobo. Mas é melhor ser mais lobo do que ovelha. Eu mesmo me considero bem mais próximo do lobo do que das ovelhas. Porque o lobo pelo menos é mais temido, mais respeitado, embora é meio mandingueiro, meio veaco, né? Agora a ovelha não, todo mundo pega, todo mundo humilha, todo mundo sacaneia, todo mundo monta em cima, mata e come. O lobo já é mais respeitado um pouquinho e o lobo é mais astúcio. Então, eu sou mais fã do lobo do que da ovelha. Eu quero ser mais lobo do que a ovelha, até para me defender um pouco da maldade, né, que existe entre nós, até mesmo entre os animais. Pois bem, houve uma grande guerra numa floresta, num lugar. E aí parte dos animais perderam a batalha, a guerra, e eles combinaram, ó,
O grupo que perder a guerra vai desocupar essa mata, vai desocupar essa região e vai andar e vai sumir daqui. Essa região do rio tal, do morro tal, pra cá, da área tal, vocês vão ter que sumir daqui. E aconteceu a disputa, a guerra. E a turma que perdeu tinha que ir embora. E o lobo estava na turma que perdeu a guerra. Que guerrearam. Embora o lobo seja astuto, mas guerrearam com leões, né? Com hienas, com onça, com tigre. O negócio foi feio, com sucuri. Então essa turma perdeu. E o lobo ficou na turma dos derrotados, um velho lobo. Um velho lobo já perto de morrer, já caindo nos pelos, já fraco, mas astuto. Aí, como eles perderam a guerra, tiveram que ir embora, procurar outro lugar. Aí foi embora, né? Foi o urubu, foi as perdizes, foi os passo preto, foi os tatu, foi as cotias, foi as pacas. Aquele mundo rei de animal deixou para ir embora, que perdeu a guerra, aquele território eles não podiam mais ficar. Saíram, se ajudando ali, de vez em quando um comia o outro, que é a lei da selva, né? E indo embora. De repente surgiu uma fofoca, uma conversa, que para a região onde ele estava indo, um par de olhos de lobo valia muito dinheiro, muito ouro, muito poder, muita alimentação. Quem tivesse um par de zóio de lobo naquela região se transformava no rei da floresta. Essa conversa surgiu no meio da viagem dos animais. E o velho lobo logo ficou meio veaco, né? Eles vão querer me matar. Aí todo mundo já rodeou e falou com o velho lobo: a lei da selva é assim. Para onde é que nós vamos? Um par de olhos de lobo valem poder. Então, se nós chegar lá nessas novas terras com os seus 2 olhos, nós já vai chegar lá por cima, nós já vai chegar com glória, com vitória, vai chegar comandando a região. O velho lobo respondeu: pois bem, eu sei disso. Lá para onde nós vamos, um par de olhos de lobo vale muito mesmo. Vocês estão todos corretos, todos certos. Só que tem um detalhe. Se vocês me matar aqui como vocês querem, como é que vocês vão provar lá para os animais de lá que esse par de olhos são de lobo? Vocês têm que me levar. Eu concordo, tudo bem, já estou velho mesmo, estou chegando no final. Eu vou dar minha vida por vocês. Mas vocês têm que me matar lá na presença do povo, para que eles tenham certeza do povo, não dos outros animais, que os olhos são de lobo. Então como é que vocês vão provar que os olhos é de lobo se vocês me matar aqui agora e levar só os meus olhos? Realmente. Aí todo mundo com medo do lobo não aguentar a viagem, nem morrer no caminho, aí não tinha valor os olhos do lobo. A melhor alimentação era pro velho lobo, a melhor água mais limpa era pro velho lobo, a melhor dormida, o melhor acampamento era pro velho lobo, e o velho lobo foi ficando gordo, bonito, foi lisando o pelo, apesar de estar velho, já um lobo de idade, mas com o tratamento daquilo ele revigorou. Com aquele lobo lindo, aquela coisa bonita, robusto, gordo, forte, sustentado mesmo. Aquele lobo velho, coisa mais linda aquele lobo. Quando tava faltando poucos quilômetros para chegar lá no lugar que eles iam, o lobo escafedeu, abandonou o grupo e caiu fora com sua fortaleza. Aí só depois que os outros animais foram descobrir que aquela fofoca, aquele fuxico, que lá para onde eles iam, um par de olhos de lobo valiam milhões, foi o próprio lobo que espalhou entre o grupo. Por aí vocês veem a astúcia e a sabedoria de um lobo. Pois então, faça como eu, estuda mais um pouquinho aí sobre os lobos, você vê algum caso aí na internet sobre lobo, alguma coisa escrita, assunte. O lobo é um animal interessante. Tem hora que ele é sabido passado da quantia, parece até desonesto.
Tem hora que ele nos dá uns exemplos bons, né? Parece que até mais humano do que nós, que somos humanos. E quando fala em vida, eu acho que tudo vale, porque tanto na lei de Deus quanto na lei dos homens, matar para não morrer não é pecado e nem crime. E foi isso que o lobo fez. Se você gostou do caos, você espalha aí pros seus parentes, pros seus amigos, e assim a cultura do caos caipira vai rompendo o Brasil lá fora. Deixa eu dar uma atiçadinha no fogo aqui, porque senão o meu feijão não cozinha pro almoço. Se você gostou do caos, você espalha pros seus parentes, pros seus amigos. E assim a cultura do caos caipira vai rompendo, vai crescendo, Brasil lá fora. Porque antigamente não tinha rádio, não tinha televisão, a gente ficava sabendo das coisas e até se divertia, nós que era criança, assim ó, o pé do fogo e os mais velhos contando um caos. Aqui você tá vendo que eu não edito os vídeos, né? Tem uns passarinhos cantando pra pular, agora há pouco passou um avião, já tem uma ambulância passando na rodovia lá do outro lado. Aqui eu não edito os meus vídeos, até porque eu não sei. Eu gosto do trem original mesmo assim. Se eu conseguir te agradar do meu jeito original, sem tirar nem por nada, sem editar, maravilha. Se eu não conseguir te agradar para você assuntar, eu te peço desculpa, mas eu vou fazer aquilo que está dentro da onde eu posso chegar, dentro das minhas limitações, não é mesmo? Então eu sou original mesmo. A fumaça está subindo, os olhos começou a arder e nós vai terminar o caso. Pois bem, eu sempre deixo aqui embaixo no WhatsApp, porque às vezes você quer mandar um caso para mim, você quer dar uma sugestão, você quer fazer uma crítica, um elogio, você fica à vontade. Se você quiser que eu fale aqui do seu produto, da sua empresa, do meu jeito caipira e a minha brasilidade caipira, eu falo. Falo do seu produto, falo da sua empresa aqui do meu jeito, para as pessoas que nos acompanham. Porque o nosso canal, graças a Deus, tem alcance em todo o Brasil. Países como Estados Unidos, Japão, Portugal, muitos brasileiros por lá que acompanham a gente, mata a saudade dos seus parentes, dos seus avós, assuntando os nossos casos aqui ao pé do fogo. E no Brasil inteiro, algumas partes do Brasil é mais, outras menos, mas o Brasil inteiro, acho que todas as cidades do Brasil tem pessoas que assuntam os nossos causos. E sem dizer que eu tô do lado de cá e você tá do lado de lá na plataforma maior do Brasil. Não tem nenhuma outra plataforma, não tem nenhum outro canal, não tem outra coisa no Brasil, no mundo maior que é o YouTube. Então o seu produto, a sua empresa tem que estar aqui. Você pode inserir a sua empresa, o seu produto, o pessoal aí do marketing, da sua empresa, da propaganda, vai inserir diretamente na plataforma do YouTube a propaganda do seu produto, da sua empresa, ou você pode fazer direto comigo, eu falo aqui durante o caos, do meu jeito simplório, do meu jeito caipira. Se você achar que encaixa mais ou menos aí com o seu produto, só mandar para nós. Por exemplo, eu falarei, por exemplo, dessa maneira, por exemplo, como eu vou falar dessa loja. Essa loja que eu vou falar aqui, essa rede de loja, não me pagou nada, não sabe que eu estou fazendo isso. Tem um gerente de uma dessas lojas que acompanha os nossos causos e ele falou comigo que eu poderia fazer isso, quem sabe. Ele me disse da seguinte maneira: ó, Pedrão Bocó, você tem 99% que não vai dar certo, que o dono da empresa não vai ver o seu caos e isso que você está falando sobre as lojas dele. O departamento de gerente de marketing, provavelmente 99% é que não. Mas existe 1%. E 1% para quem tem fé é uma boa chance. Então eu vou falar da sua empresa, do seu produto, como eu vou falar aqui agora do Luciano e das lojas Avan. Por quê? Porque é um cara que eu admiro, um cara que eu conheço a história dele, é um brasileiro que nos representa no mundo inteiro. Um cara cristão, um cara honesto, um cara trabalhador, um cara que é patriota, um cara que respeita as outras religiões e segue a dele. É um cara que dá milhares, milhões de emprego em todo o Brasil. As lojas Avan tem em todo o Brasil, acho que até fora do Brasil, né? Eu chego nas lojas Avan com os meus filhos, com os meus netos, tem uns que já tá até enjoado. Eu paro o carro, o meu carrinho não tem ar-condicionado, é um carrinho simples, eu baixo os vidros e conto a história do Luciano, a história
das lojas Avan para nós poder descer para ir poder comprar. Lá tem de tudo: cama, mesa, banho, eletroeletrônica, eletrodoméstico, chocolates, é uma infinidade. Vasilhas para cozinha, toalhas, rapaz, é uma infinidade de coisa. Então, às vezes, até minha mulher, nós está viajando em algum lugar, vê uma van, ela já sabe que eu vou parar. Mas nós não está precisando de nada, não. Nas lojas Avan, se você entrar, você vai achar algo que você está precisando, você vai descobrir. Porque a variedade é muito grande, o atendimento é maravilhoso. Aí eu conversando com esse gerente, ele até falou, você fala aí das lojas Avan que eu vou tentar mandar para gerente geral, tentar mandar, quem sabe não caia lá no Luciano da Avan. Ele pode até te pagar, ele pode te mandar um brinde, ele pode, quem sabe, até te contratar para fazer um comercial das lojas ou de algum produto da loja. Ou também, como eu te falei, vocês têm 1% de chance só. Eu respondi para ele, falei, meu amigo, 1% de chance para quem tem fé é muito grande. E outra coisa, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Porque quando você faz o que gosta, quando você faz aquilo que você ama, se você receber uns cobrinhos, muito bem. Se você não receber, você já está recebido, você já recebeu. Porque, como diz o próprio Luciano, quando você faz um trabalho que você gosta, você não está trabalhando, você está se divertindo. Então, igual eu contar meus causos, o YouTube me paga uns cobrinhos, muito pouco, dá para comprar meus remédios malo, mas eu faço com prazer, eu faço com satisfação. E tem muitas, milhões de pessoas que me acompanham, que se interte um pouquinho junto comigo. Então eu tô feliz em fazer, tô fazendo outras pessoas do outro lado aí ficar feliz, divertir, né? Assuntar os nossos causos. Então, se eu todo me pagasse nada, eu tava aqui contando casos com a mesma alegria, com a mesma felicidade, do mesmo jeito. Igual eu falo das lojas Avan, porque eu gosto. Eu tô falando de uma coisa que representa o Brasil. Eu tô falando de um homem patriota, de um homem trabalhador, de um homem honesto, que saiu de baixo e ficou rico. É assim que nós temos que dar exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos. Toda vez que eu paro o carro no estacionamento da Avan, que geralmente toda loja tem um puta de um estacionamento espaçoso, seguro, eu paro lá e ando descer do carro, eu faço questão de explicar para os meus filhos, para os meus netos, de quem está junto comigo, o que é a história das lojas Avan e o que ela representa, não só para o Brasil, para o mundo inteiro, o que é a prosperidade, o que é uma pessoa vencer com honestidade e com trabalho. Porque hoje muita gente, às vezes a pessoa quer vencer, ela põe um vídeo no YouTube que é aquele bomba, ela vai roubar dos aposentados, ela vai roubar não sei de quem, ela vai falsificar um produto, ela vai fazer algo de errado. Isso está meio que no sangue dos brasileiros. Nós temos que mudar isso, tendo como exemplo pessoas como o Luciano, dono da rede de lojas Avan. Pode ser que eu não ganho nada, mas só o prazer de eu falar dessa loja, meu coração fica cheio de amor, fica cheio de alegria. E já agradeço ao Luciano, agradeço todos os colaboradores da rede Lojas Avan por fazer parte e representar muito bem o nosso país. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Você gostou? Se inscreva no nosso canal, manda para seus parentes, para seus amigos. E eu vou, dei uma ribadinha no fogo ali. Acho que o feijão já tá pedindo uma aguinha, que tem uns pés de porco dentro. Um abraço.